Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora resolver mais uma equação parametrizada. Essa questão caiu no vestibular do Instituto Tecnológico Aeronáutico. Vamos lá? Considere a equação em x pertencente a r. A raiz de 1 mais mx é igual a x mais a raiz de 1 menos mx, sendo m um parâmetro real. Resolva a equação em função do parâmetro m e determine todos os valores de m para os quais a equação admite solução não nula. Bem, eu vou desenvolver aqui a solução do problema e depois no final vou deixar uma visão gráfica dessa equação aqui para a gente tirar algumas conclusões que são bastante interessantes, tá? Bom, raiz de 1 mais mx é igual a x mais a raiz de 1 menos mx. O que implica que a raiz de 1 mais mx menos a raiz de 1 menos mx é igual a x, tá? Passando esse raiz de 1 menos mx para aqui para a esquerda, né? O que implica? Vamos, para fazer o cálculo aqui, vamos levar os dois lados ao quadrado, tá? Então, fica a raiz de 1 mais mx menos a raiz de 1 menos mx ao quadrado é igual a x ao quadrado, tá? Desenvolvendo aqui esse produto notável aqui, nós temos que ao quadrado do primeiro, né? É 1 mais mx, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, que é 2 raiz de 1 mais mx, raiz de 1 menos mx, né? Mais 1 menos mx, tá? Que é o quadrado do segundo. Isso aqui é igual a x ao quadrado. 1 mais 1 é igual a 2, tá? Eu vou passar esse x ao quadrado para cá como menos x ao quadrado. Então eu fico 2 menos x ao quadrado. É igual, passando para cá esse 2 raiz de 1 mais mx, raiz de 1 menos mx para cá, eu tenho que 1 mais mx entra dentro do radical aqui de 1 menos mx, que é raiz de 1 menos mx, né? Então fica 2 que multiplica a raiz de 1, que é o quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo, que é m ao quadrado, x ao quadrado. Tá? Para eliminar esse radical aqui, vamos elevar os dois lados ao quadrado. Então fica 2 menos x ao quadrado é igual a 2, que multiplica a raiz de 1 menos mx, m ao quadrado vezes x ao quadrado, elevado ao quadrado. O que implica aqui? 2 menos x ao quadrado dá x à quarta, menos 4x ao quadrado, mais 4. E esse termo aqui elevado ao quadrado é 4 que multiplica 1 menos m ao quadrado x ao quadrado. O que implica aqui? Passando esse valor aqui para a esquerda, né? esse termo aqui para a esquerda, eu tenho que x à quarta menos 4x ao quadrado mais 4. Aqui 4 vezes 1 dá 4, passa para cá com menos 4. Menos 4 m ao quadrado x ao quadrado igual a zero. Tá? Esse menos 4 cancelado com esse mais 4. Então eu fico com x à quarta mais 4m ao quadrado menos 4 vezes x ao quadrado igual a zero. O que implica aqui? Colocando x ao quadrado aqui em evidência, né? X ao quadrado que multiplica x ao quadrado mais 4m ao quadrado menos 4 é igual a zero. O que implica que ou x ao quadrado é igual a zero, né? Que implica que x1 e 2, x1 e x2 são igual a zero, quer dizer, tem duas raízes coincidentes aqui. Ou x ao quadrado mais 4m ao quadrado menos 4 é igual a zero, né? O que implica que x ao quadrado é igual a 4 menos 4m ao quadrado, o que implica que ou x3 é igual a 2, que multiplica a raiz de 1 menos m ao quadrado, ou x4 igual a menos 2, que multiplica a raiz de 1 menos m ao quadrado. Eu coloquei x3 e x4 para diferenciar um do outro aqui, tá? Essas aqui são as duas outras raízes. Então, nós temos duas raízes coincidentes em zero, né? x1 e x2 igual a zero, x3 igual a 2, raiz de 1 menos m ao quadrado, e x4 igual a menos 2, raiz de 1 menos m ao quadrado. Observe que para a primeira condição de existência das raízes não nulas, né, é que menos 1, m seja maior que menos 1 e menor que 1. Quer dizer, desculpe, a condição de existência dessas duas raízes, né? Para que esse radical aqui, para esse valor aqui não seja negativo. M maior é igual a menos 1 e M menor é igual a 1. Tá? Eu vou chamar isso aqui de restrição 1. Tá? Bem, observe que para o valor de x igual a zero, né, eles independem de M.
Ou seja, se você substituir x igual a zero aqui, você chega aqui, raiz de 1 é igual a raiz de 1, isso aqui independe do valor de m. Tá? Observe também que para m igual a zero, você substituindo m por zero aqui, você chega à conclusão que x é igual a zero. Né? Aqui você dá raiz de 1 mais zero, x. Aqui é zero, x mais a raiz de 1 menos 0x aqui também dá 1, né? Aqui dá 1, e você cancela esse raiz de 1 com esse raiz de 1, então você fica com x igual a zero, né? Que é uma solução única também. Bem, vamos analisar então essa equação aqui para valores de m diferente de zero, tá? Dado que para valor de m igual a zero, a gente sabe que a solução é x igual a zero, tá? Vamos inicialmente analisar para m menor que zero, tá? Para m menor que zero e x maior que zero, eu tenho que mx é menor que zero, o que implica que 1 mais mx é menor que 1 menos mx, o que implica que a raiz de 1 mais mx menos a raiz de 1 menos mx é menor que zero, o que implica que x é menor que zero, né? Dado que esse valor aqui, raiz de 1 mais mx menos a raiz de 1 menos mx, tem que ser igual a x. Então, x é menor que zero. Isso aqui não serve porque eu contraria a nossa hipótese de que x é maior que zero. Tá? Então, essa para m menor que zero e x maior que zero não funciona. Tá? Não é uma solução válida. Para m menor que zero e x menor que zero, mx é maior que zero. Né? Então, 1 mais mx é maior do que 1 menos mx. O que implica que a raiz de 1 mais mx menos a raiz de 1 menos mx é maior que zero, né? Dado que é, esse termo aqui é maior que esse. Tá? O que implica que x é maior que zero. E não serve também porque a nossa hipótese é que x seja menor que zero. Tá? Então essa solução tem que ser descartada, essa opção aqui tem que ser descartada. Para m maior que zero e x maior que zero, mx é maior que zero. Então, 1 mais mx tem que ser é maior do que 1 menos mx. O que implica que a raiz de 1 mais mx menos a raiz de 1 menos mx é maior que zero. O que implica que x é maior que zero. Essa solução serve porque nós partimos do princípio que x é maior que zero. Né? Então, é compatível. Né? Para m maior que zero, agora falta analisar para m maior que zero e x menor que zero. Esse valor aqui torna mx menor que zero. Né? Então, 1 mais mx é menor que 1 menos mx. O que implica que a raiz de 1 mais mx menos a raiz de 1 menos mx, a raiz de 1 mais mx menos a raiz de 1 menos mx é menor que zero. Né? O que implica que x é menor que zero, o que serve porque está compatível com a nossa hipótese aqui. Tá? Então, a gente vê que analisando as quatro opções, as únicas opções que são compatíveis, que são possíveis, é quando m é maior que zero. Tá? Então, m tem que ser maior que zero para que a gente tenha soluções não nulas. Tá? Bom, vamos analisar o gráfico da função f de x igual a raiz de 1 mais mx menos a raiz de 1 menos mx para m maior que zero. Então, eu só vou analisar para m maior que zero porque é o caso que nos interessa. Bom, você vê aqui em verde, eu tenho a raiz de 1 mais mx. Tá? E em vermelho aqui é o gráfico da função raiz de 1 menos mx. E aqui em azul eu tenho a função raiz de 1 mais mx menos a raiz de 1 menos mx. Tá? Observe que essa função aqui ela é contínua e ela é a soma ponto a ponto dessas duas funções aqui, né? Subtração, né? Dessas duas funções aqui ponto a ponto, da verde menos a vermelha. De tal forma que aqui, como a verde é menor do que a vermelha, a diferença é negativa, né? Então a função é menor que zero. Isso vai se prolongar até aqui, quando aqui vira, né? Que a função em verde fica maior do que a vermelha e aqui nós temos valores positivos. Certo que tem um limite aqui, né, que o domínio dessa função aqui em azul é esse menos 1 sobre m e esse 1 sobre m, para x igual a menos 1 sobre m e para x igual a 1 sobre m, ou seja, x tem que estar entre esses dois valores aqui, porque daqui para valores menores do que menos 1 sobre m, a função verde não está definida, tá? Então não dá para calcular a função em azul.
E para valores maiores que 1 sobre m, essa função vermelha também não está definida, então quer dizer, também não dá para calcular a função. Então, a função azul, o domínio dela é de menos 1 sobre m até 1 sobre m. Tá? Vamos calcular esses limites aqui, né? O limite mínimo, o valor mínimo dessa função e o valor máximo dessa função. Tá? O valor mínimo ocorre quando x é igual a menos 1 sobre m. Tá? Então, vamos calcular o valor da função para menos 1 sobre m. Isso é igual a raiz de 1 mais m, que multiplica menos 1 sobre m, menos a raiz de 1 menos m, que multiplica menos 1 sobre m. Isso aqui dá menos 1, né? M cancela com m, 1 menos 1 aqui dá 0, menos 1 menos m com m dá 1, aqui é 1 mais 1, né? Aqui dá 2. Então, essa função aqui vale 2, tá? Toda a função nesse ponto, onde x é menos 1 sobre m, é igual a menos raiz de 2. Todo sinal de menos aqui, tá? Então fica menos a raiz de 2. Vamos calcular agora o ponto o maior, né? O ponto máximo, que é onde a função assume o valor de 1 sobre m. Tá? Onde o x assume o valor de 1 sobre m, né? Então a função de 1 sobre m é igual a 1 mais m que multiplica 1 sobre m, menos raiz de 1 menos m que multiplica 1 sobre m. Aqui m com m cancela com m, que fica raiz de 2. Aqui m cancela com m, aqui fica 1 menos 1, fica 0. Então, o valor da função aqui, do ponto que x é 1 sobre m, é igual a raiz de 2. Tá? Observe que esses valores aqui, eles não dependem de m. Tá? Então, qualquer que seja o m que você estabeleça, né? Esse domínio aqui, ele varia de acordo com m, né? Porque menos 1 sobre m e 1 sobre m variam, né? De acordo com o valor de m, obviamente. Mas o limite, o máximo e o mínimo dessa função aqui não varia. Eles são sempre o mínimo menos raiz de 2 e o máximo mais raiz de 2, independente de m. Tá? Bom, pela equação que nós temos, a raiz de 1 mais mx menos a raiz de 1 menos mx é igual a x, né? Ou seja, fx igual a x. A equação é fx igual a x. Bem, se fx é igual a x e os limites da função são menos raiz de 2 e mais raiz de 2, os pontos extremos, né? Então x tem que estar dentro desse limite aqui. Ele não pode estar fora porque desobedece não é um valor válido dentro da função, tá? Então, é, x é maior que menos raiz de 2, né? E menor do que a raiz de 2. Essa é a primeira condição aqui dessa análise, tá? É a primeira condição dessa análise. E, pessoal, vamos analisar agora então a segunda condição, tá? Bem, aqui nós temos, observe que aqui no gráfico nós temos um domínio, né? Que a função é válida, que a função em azul é válida, que vai de menos 1 sobre m até mais 1 sobre m, tá? Então, x não pode ser menor do que menos 1 sobre m, porque a função em verde não está definida para valores menores do que menos 1 sobre m. E a função vermelha não está definida para valores maiores, para x maior do que 1 sobre m. Tá? Então, o domínio dessa função em azul é só de menos 1x maior ou igual a menos 1 sobre m até x menor ou igual a 1 sobre m. Tá? Então, nós temos que tem essa aqui é a segunda condição que a gente tem que estabelecer, tá? Que x tem que ser maior que menos 1 sobre m e menor ou igual, x maior ou igual a 1 menos 1 sobre m e menor ou igual a 1 sobre m, tá? As duas condições têm que ser satisfeitas de forma concomitante, né? Ou seja, da primeira que nós encontramos, que é x maior ou igual a menos a raiz de 2 e menor ou igual a raiz de 2. E essa segunda condição que nós estabelecemos, que x tem que ser maior ou igual a menos 1 sobre m e menor ou igual a 1 sobre m. Tá? Combinando essas duas condições aqui, nós chegamos que 1 sobre m, né? Ou seja, 1 sobre m tem que estar dentro desse limite aqui estabelecido por x, certo?
Então 1 sobre m tem que ser maior ou igual a menos a raiz de 2 e menor ou igual a raiz de 2. Tá? Estabelecendo o limite para m aqui, m tem que ser menor ou igual a menos a raiz de 2 sobre 2, ou m maior ou igual a raiz de 2 sobre 2. Tá? Bem, como m é igual a zero, nós já tínhamos estabelecido anteriormente, né, m tem que ser maior que zero, essa solução aqui, m menor ou igual a menos a raiz de 2 sobre 2, não serve. Tá? M tem que ser maior ou igual a raiz de 2 sobre 2. Tá? E essa aqui é a nossa restrição 2. Tá? Pela restrição 1, nós tínhamos que m tem que ser maior ou igual a menos 1 e m é menor ou igual a 1. Tá? Como x1 e x2 são igual a zero, x3 é igual a 2, que multiplica a raiz de 1 menos m ao quadrado, e x4 é igual a menos 2, que multiplica a raiz de 1 menos m ao quadrado, se m for igual a 1, né, embora isso aqui seja, seja um valor válido, né, para x igual a zero, raiz de zero, igual a zero, as equações ficam x3 e x4 ficam nulos, né? De forma que raízes não nulas, a gente tem que tirar a igualdade aqui. Então, m tem que ser maior que menos 1 e menor que 1. Tá? Pela restrição 2, m tem que ser maior ou igual a raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, combinando as duas, nós temos que m tem que ser maior ou igual a raiz de 2 sobre 2 e menor que 1. Raiz de 2 sobre 2 é aproximadamente 0,7, né? Então ele tem que ser maior ou igual a 0,7 e aproximadamente 0,7 e menor que 1. Tá? Então a resposta do problema é x1 igual a 0, x2 igual a 0 para qualquer m pertencente a R, e x3 igual a 2 raiz de 1 menos m2 e x4 igual a menos 2 raiz de 1 menos m ao quadrado, para qualquer m pertencente a R, tal que m é maior ou igual a raiz de 2 sobre 2 e menor que 1. Tá? E a equação admite solução não nula se e somente se m pertence a R, tal que m é maior ou igual a raiz de 2 sobre 2 e menor que 1. Bem, nesse ponto vamos analisar no gráfico para a gente tirar algumas conclusões que eu acho que são bastante interessantes, ok? Bem, pessoal, esse aqui é o gráfico da função, né? Esse em vermelho aqui é raiz quadrada de 1 menos mx. Tá? E esse verde aqui é raiz quadrada de 1 mais mx. Esse em azul aqui é raiz quadrada de 1 mais mx menos a raiz quadrada de 1 menos mx. Okay? É a soma ponto a ponto dessa função aqui, né? A subtração, né? Ponto a ponto da função verde com a função vermelha. Então você vê que aqui, como a função em verde é menor do que a função vermelha, esse ponto aqui é negativo, né? Porque este menos este é um valor negativo aqui. Essa situação se mantém nessa região aqui, aqui inverte, né? A função verde assume valores maiores do que vermelho, então a subtração de um pelo outro dá valores positivos, crescentemente positivos, né? Aqui. Até aqui, esse ponto aqui, que é o máximo que a função pode assumir. Essa função em azul aqui, você vê que ela é contínua, né? E ela tem como limite aí, o máximo esse ponto e o mínimo esse ponto aqui. Essa reta branca aqui, ela é a função y igual a x. Tá? Então, onde essa linha azul aqui, que representa a função raiz quadrada de 1 mais mx menos a raiz quadrada de 1 menos mx, cruzar essa linha, é um ponto de solução. Tá? Então, por enquanto, a solução é essa aqui. A única solução que nós temos é essa. Tá? Observe que se você vai variando m, chega com a linha azul, eu estou com um m igual a 0,62, é uma condição de não existência, né, de raízes distintas, porque para ter raízes distintas tem que ser maior do que raiz de 2 sobre 2, que é aproximadamente 0,7, e tem que ser menor que 1. Tá? Então 0,6 é realmente uma condição que não tem duas raízes distintas além do zero, raízes distintas além do zero, raízes não nulas, né, além do zero. À medida que eu vou subindo m, você vê que a linha azul vai se aproximando da linha branca, né? Ó, para m igual a 0, assim, está bem afastado, à medida que eu vou aumentando, ela vai se aproximando da linha branca. A hora que ela toca na linha branca é mais ou menos o ponto 0,7, tá? Então, nesse ponto aqui, é uma raiz da equação, esse aqui é outro ponto da raiz da equação. E ocorre no ponto 0,7. Então, do 0,7 até 1,
eu tenho duas raízes, entendeu? Ó, até aqui mais ou menos eu tenho raízes. Passou daqui, eu já não tenho mais raízes distintas. Aí é só esse ponto aqui que vira que é raiz, é o ponto zero, certo? Então você tem que se manter, só tem raízes distintas. Então nesse intervalo aqui, de raiz de 2 sobre 2 até 1, que foi que nós demonstramos algebricamente. Tá? Observe também que você não pode ter m menor que zero, que nós demonstramos também, porque se eu tiver m igual a m menor que zero, essa reta branca aqui nunca cruza essa curva azul num ponto diferente do ponto zero, tá vendo? Ó, você pode variar à vontade aqui, porque ela só cruza num ponto. Então quer dizer que para valores para m menor que zero, só existe essa solução aqui, que é x igual a zero. Tá? Observe também que esse valor máximo aqui independe de m. Tá vendo? Eu vario m e ele é sempre esse valor aqui que é 1,4, que é a raiz de 2. Então, ele independe de m esse valor aqui, né? Mas esse valor aqui, obviamente, que é 1 sobre m, ele varia. Tá? Então são duas condições que o x tem que obedecer. A primeira está dentro desse domínio aqui, que é o domínio válido dessas duas funções aqui, né? Se estiver fora aqui, você não consegue calcular essa função. Se estiver aqui fora também, você não consegue calcular o valor dessa função aqui. Se você não consegue calcular o valor de pelo menos uma das duas, né, você não consegue obter o valor dessa função aqui em azul. Então, observe que x tem que estar nesse domínio aqui. Mas não é só isso. Ele tem que também, como você vai igualar ele a essa função aqui, ele tem que estar sujeito aos limites que a função obedece. Né? Então ele tem que estar entre o máximo e o mínimo dessa função aqui. Por isso que nós colocamos duas condições. A primeira é estar nesse intervalo aqui e a segunda é estar dentro desses dois limites aqui, que são os limites mínimo e máximo da função. Tá ok? Para aqueles que chegaram até aqui, considerem deixar um like, se inscrever no canal para ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para outras pessoas. Valeu!